Medo de vingança e desconfiança na justiça. Segundo os especialistas, motivos que levam as vítimas de discriminação e intolerância religiosa a não denunciarem as agressões. Perseguir, agredir, insultar o outro por causa de divergências religiosas. Um caso de intolerância religiosa numa escola militar. Ela que vem sendo vítima de intolerância religiosa. Tolerância religiosa. Tolerância religiosa. Tolerância. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa no Brasil. Do aumento da intolerância religiosa que assusta. O meu nome é Victoria, Vicky, eu tenho 24 anos, eu sou fotógrafa, né, e freelancer. Moro aqui em Itajaí a minha vida inteira, né, não nasci aqui, mas sou daqui. Eu sou Ramananda Das, eu tenho 43 anos, eu sou nascido em Santos, mas eu agora moro aqui em Itajaí. Morei durante alguns anos na Índia também. E aí eu não moro aqui no templo, eu moro externamente, moro com a minha mãe, e aí eu sempre venho aqui no templo para poder estar compartilhando com os devotos, estar praticando a consciência de Krishna. Meu nome é Juliana, eu tenho 24 anos, sou natural de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, moro em Itajaí tem 4 anos, eu sou auxiliar administrativo na Unimed aqui em Itajaí. A gente chama de consciência de Krishna. Aí tem o termo mais técnico, vamos dizer assim, em sânscrito, que a gente chama Gaudiya Vaishnavismo. Popularmente a gente é conhecido como os Hare Krishna, porque a gente sempre está cantando o Mahamantra Hare Krishna, mas na verdade o nome da nossa linhagem devocional se chama Gaudiya Vaishnava. Aí Vaishnava significa o quê? Vaishnava significa que a gente acredita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que ele se apresenta de várias formas, mas que a forma original dele é essa forma de Krishna, como a gente tem no altar. E só que daí a gente tem então várias linhagens dentro desse Vaishnavismo. E a nossa linhagem é chamada Gaudiya Vaishnava, que ela surgiu numa região da Bengala que antigamente era chamada de Gauda. Eu sou umbandista e também estudo magia natural. A Umbanda ela é bem complexa. Sempre que eu vou ensinar, eu tomo cuidado com as coisas que eu vou falar, porque existe muito o preconceito que as pessoas têm com a religião, né? Então eu gosto de explicar que a Umbanda é culto ao orixá, né? A gente acredita nos orixás, tem o sincretismo com os santos católicos também, mas a gente cultua os orixás, cultua a natureza, né? Os orixás nada mais são do que guardiões da natureza, de várias áreas diferentes da natureza. A gente cultua eles, cultua entidades. A Umbanda é uma religião brasileira que carrega a cultura do nosso país. Então os nossos pretos velhos são pretos velhos brasileiros, nossos caboclos são indígenas brasileiros. Né? Então tem a nossa cultura e a magia natural ela é muito parecida com o que a Umbanda propõe também, né? A gente cultuar a natureza, a gente amar a natureza, usar os elementos que a natureza nos dá ao nosso favor. Então os cristais são elementos da natureza que têm suas essências, que nos trazem energias e banem energias. Então a gente consegue utilizar esses elementos no nosso dia a dia e na nossa espiritualidade também. Eu me considero uma bruxa pagã, agnóstica. Agnóstica porque eu não tenho uma religião específica, mas eu acredito em uma força maior. E pagã porque as minhas crenças, independente dos deuses que eu possa vir a cultuar ou que eu possa vir a acreditar, elas normalmente têm a ver com a natureza e é múltipla. Eu não tenho um deus específico único que eu sigo. Eu acredito em várias energias diferentes. Elas se personificam em várias entidades diferentes. Então, eu não acredito que tenha só um deus, porque a energia ela não é só uma. Fiz primeira comunhão, minha família toda é católica. Mas eu comecei a sentir que faltava alguma coisa. Eu visitei a igreja evangélica, eu visitei centro espírita kardecista. Daí chegou um momento em que eu precisava de mais. Eu pensava, gente, não é só isso, eu preciso de
de movimento, eu preciso de energia, eu preciso do atabaque, que eu nem sabia que eu precisava do atabaque. Então, meu avô faleceu, né? Ele foi uma pessoa meio ruim em vida. E quando ele estava doente, a gente cuidou dele, mas em seguida ele veio a falecer. E depois do falecimento dele, eu comecei a ver muitas coisas em casa. Eu via vultos, eu via a imagem dele sentada no sofá. E aí eu precisava de respostas, porque aquilo estava acontecendo. E aí eu tinha uma amiga que frequentava o terreiro, que é esse terreiro que eu frequento até hoje. E ela falou, vamos lá com a gente, vamos ver o que os caboclos têm a te falar. E quando eu cheguei lá, né, eu fui buscando a resposta de uma coisa, acabei achando a resposta de várias outras coisas que estavam lá dentro do meu coração, que eu não queria nem trazer para fora, e eles trouxeram, me fizeram lidar com aquilo da melhor maneira possível. E aí, quanto ao meu avô, eles disseram que ele estava tentando me pedir perdão. Ele não tinha como pedir, ele não pediu perdão em vida, então ele veio pedir depois. E ele me usou como ponte para isso. Aí eu perdoei ele de meu coração, com a ajuda dos meus guias e orixás. E aí foi isso. Aí depois que eu comecei a frequentar a Umbanda, eu comecei a ir mais vezes, mais vezes. Daqui a pouco com a Maci, daqui a pouco com a roupa branca, e eu estava lá, completamente apaixonada. Assim, desde muito novo eu era muito interessado em várias coisas espirituais. A minha família não é uma família que vem dessa prática. Eu sou de uma família de católicos. A minha avó, meu pai, minha mãe sempre foram bem católicos. Mas meus pais também sempre tiveram uma mente aberta em relação à espiritualidade. Também sempre foram muito ecléticos. Então, desde pequeno eu tive uma experiência com várias religiões diferentes. Só que quando eu fui crescendo, a partir dos 14 anos de idade, eu já comecei a querer buscar as coisas por conta própria. E assim eu entrei em contato com a consciência de Krishna. Aí eu gostei bastante e resolvi aderir. No começo foi todo um processo de adaptação, porque tem várias coisas que a gente segue e que antes eu não seguia. Por exemplo, tem a parte da alimentação que a gente tem que mudar, que a gente é vegetariano. Mas aos poucos também fui mudando e fui adentrando nesse processo da Bhakti Yoga, né? Que é essa forma de yoga que a gente segue aqui no templo Hare Krishna. Os meus pais são espíritas, né? Então eles já são um pouquinho mais abertos a coisas diferentes, assim, do que o status quo, assim, da religião católica, sabe? Então, a questão de médiums, de espíritos do pós-vida, tudo isso são questões que a gente vê muito no espiritismo, e eu cresci com isso. E eu falo Deus bastante, eu falo, meu Deus, ai, meu amor de Deus, minhas interjeições são Deus, mas eu não acredito nele como uma coisa única, né, daquele jeito que a gente imagina. Eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a descobrir isso através do Tumblr, recentemente. As pessoas postavam sobre, e aí eu percebi que bruxaria era uma coisa que as pessoas realmente faziam, tipo, de verdade, né? Existem pessoas no mundo atual que se consideram bruxas, e eu olhei para aquilo e ao mesmo tempo que eu achei, tipo, muito bizarro, muito estranho, eu também me toquei que fazia muito sentido para mim, sabe? Porque a conexão com a natureza, você acreditar que você tem o seu próprio poder, que o poder ele não vem só do além, do paraíso, de Deus. Ele vem de você também, sabe? Eu comecei a ouvir podcasts sobre, eu comecei a ler mais e percebi que algumas coisas simplesmente faziam muito mais sentido para mim do que o espiritismo jamais fez ou o cristianismo jamais fez. Eu, no meu caso, eu não tive muitos atritos. Meus pais, eles gostaram quando eu comecei a seguir a consciência de Krishna. Eles foram no templo querendo saber mais como que era. Só que também, às vezes, é difícil quando você vai lidar com as pessoas e não existe um entendimento por conta das outras pessoas de que o devoto está querendo seguir aquelas regras e a outra pessoa, às vezes, pode achar que aquilo é besteira, que é superstição.
Então, para os devotos é difícil nesse sentido. E por isso que muitos acabam vindo morar no templo também. Que daí no templo tudo é mais favorável, as pessoas estão todas seguindo isso. Quando a palavra bruxaria foi mencionada, existiu um certo choque de realidade, assim, do tipo... Porque quando eu tava fazendo meu TCC, eu comprei um livro que chama Grimário das Bruxas. E aí, quando meu pai viu que eu comprei aquilo, eu falei, o Grimário das Bruxas, pra eu estudar bruxaria e tal. E aí ele falou assim, mas tu não tá fazendo essas coisas não, né? Aí e se eu tivesse? Qual é o problema? Tipo, eu não tô, mas e se eu tivesse? Porque até aquele ponto aí eu não tava praticando ativamente, sabe? Praticando bruxaria. Quando eles perceberam que era algo que era importante pra mim e que eu levava a sério e que não era uma brincadeira, e eles começaram a entender melhor do que se tratava, hoje em dia, tipo, eu já fiz feitiço com o meu pai, sabe? Tipo, nós dois juntos. Meu pai, no começo, ele teve bastante resistência, a minha mãe também um pouquinho. As minhas irmãs me apoiaram muito, como sempre, né? Nós somos muito amigas, então eu tive muito apoio delas. Mas muitas amizades se afastaram, uma coisa boba assim, mas eu posto sobre Umbanda, eu vejo um número de seguidores diminuir. Então isso é uma coisa que socialmente impactou bastante. Mas meus amigos de verdade, assim, mais próximos, continuaram ali e me apoiam e são curiosos para saber também, isso eu acho muito legal. Ela vai e volta de várias formas, assim. Quando a gente fala de bruxaria, a gente fala de respeitar os ciclos naturais do ser humano, né? E isso tanto a nossa energia, tipo, do corpo físico, quanto a energia mais espiritual e vital, assim, da coisa. Então, tem dia que eu amanheço e anoiteço e eu não fiz nada relacionado à bruxaria ou qualquer coisa do tipo. Mas porque eu sou bruxa, de alguma forma ela vai estar presente. Independente do que eu faça, sabe? Às vezes ela não chega a ser um pensamento ou alguma ação específica, mas ela tá presente em mim de uma forma tão intrínseca, assim, que eu não consigo necessariamente controlar se eu vou fazer bruxaria às vezes ou não, sabe? Então, eu gosto de colocar um pouquinho, uma pitada de Umbanda e magia em tudo que eu faço. Então, um simples varrer a casa não é um simples varrer a casa. Eu vou varrendo a casa e vou pedindo para que todo o mal se vá com aquela sujeira e que entre a abundância, que entre a fartura, que entre o amor. Eu vou lavar uma louça, eu vou fazendo um canto, eu vou pedindo pros orixás, junto com aquela sujeira, mande tudo embora. Eu gosto também de acender uma vela, pelo menos uma vez na semana ou todos os dias, depende de como eu tô me sentindo. Se eu tô no trabalho, eu tô muito estressada, eu faço uma oração. Então, no meu dia a dia, eu carrego uma pitada de fé em todos os momentos. Eu posso estar onde eu estiver, a minha fé vai estar comigo e eu vou estar praticando ela a todo momento. E então eu não queria um processo espiritual que fosse algo só para praticar no final de semana, só de vez em quando. Eu queria algo que fosse realmente diariamente, uma prática diária. E a consciência de Krishna, ela traz bem isso. Para consciência de Krishna, a gente pode brincar assim, falar que não tem feriado, não tem férias. Todos os dias a gente tem uma prática que a gente faz que são as mesmas. Aí quando tem certos dias especiais, aí a gente procura fazer outras práticas de maneira mais intensa. Teve um tempo atrás que eu me senti realmente desamparada. Eu me senti meio incrédula, assim, na parte de não saber se aquilo realmente era real pra mim, se era palpável. E aí eu comecei a me distanciar. Eu comecei a questionar o porquê que eu estava questionando naquele momento. Por que parou de fazer sentido se por muito tempo foi muito real? Por muito tempo foi muito real, deu sentido pra minha existência. E por que não agora? Por que eu estaria desamparada agora? Eu acho que aconteceu muito essa falta de fé quando eu perdi a minha gatinha. Porque quando ela se foi, eu senti a dor do luto. E eu senti que nada podia curar aquilo. Sabe, aquela dor. E eu fiquei, nossa, como assim? Não existe uma cura pra essa dor. E aí eu comecei a questionar tudo. Tudo que eu acreditava, sabe?
E aí depois eu comecei a questionar mais os meus questionamentos e aí receber as intuições, receber os sonhos, receber a presença dos meus guias e me conectar de novo com a minha espiritualidade. E as dúvidas foram embora. Mas foi um tempo difícil. Eu passei por isso, sim. Isso é algo que não é muito fácil. Por isso que muitas pessoas vêm morar no templo, porque no dia a dia é um desafio se manter na consciência de Krishna. É como as pessoas estivessem tudo indo numa direção e você estivesse indo numa direção contrária, porque a maioria das pessoas estão buscando o quê? Se desenvolver materialmente. Algumas vezes as pessoas podem até falar, mas eu pratico religião, né? Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas às vezes você vê que mesmo as pessoas que estão nas religiões, elas estão com uma visão ainda muito material. Por exemplo, as pessoas vão para outras religiões, ou pode ser até mesmo na consciência de Krishna, mas ela quer alguma coisa em troca, ela quer algum benefício. E a nossa ideia é de estar servindo de maneira desinteressada, sem estar recebendo algo em troca. A natureza é sagrada pra mim. É algo que eu tento levar até no meu dia a dia, independente da bruxaria, assim, no sentido, tipo, coisas básicas, tipo, reciclar, sabe? Porque se eu cultuo a natureza, se eu respeito ela, eu vou fazer o máximo que eu posso pra não danificar ela, né? Não afetar ela negativamente. A existência ela é muito sagrada, porque assim, é o maior presente que Deus nos deu a existir, sabe? Eu acredito, apesar da Umbanda, muita gente não saber, a Umbanda também acredita em Deus. A coisa mais sagrada é o existir, sabe? Então, eu acho que o respirar, estar aqui, o viver a vida de verdade, sabe? Aproveitar cada segundo é muito sagrado. O sagrado, para mim, é você estar nessa conexão com a fonte de tudo, que é o Supremo, que pra gente, a gente chama de Krishna, que a gente tem assim ele como o todo atrativo. E o sagrado, então, ele tem um sentido que, assim, muitas vezes as pessoas se ocupam em muitas coisas mundanas, que a gente fala que são os deveres temporários que a gente tem. Mas nas nossas escrituras fala que além dos deveres temporários que a gente tem, que a gente deve realizar, a gente tem um dever que é o dever supremo, de estar se relacionando com o Supremo, de estar se relacionando, então, com a Suprema Personalidade de Deus, com Krishna. Nome, palavra, nossa. Eu penso muitas coisas, né? Eu penso energia, penso conexão, penso em vida, sabe? É serviço. Serviço. Existência. É a minha existência.